Olá, estudante! Na aula de hoje, nós vamos mostrar para você algumas dicas, algumas orientações para melhorar a sua escrita aqui na plataforma Monographs. Nosso foco, a nossa aula vai focar na correção do capítulo Definição e Importância do Tema do capítulo Inovações trazidas pela nova Lei de Licitações. Então, o capítulo está sendo escrito no Monographs, que é a nossa plataforma online para orientar a escrita científica de trabalhos acadêmicos. Eu vou descer um pouquinho a tela para mostrar a escrita do texto, né? E aqui o recurso do assistente de blocos. Para cada parágrafo desse, ou bloco, nós temos a explicação do que deve ser escrito, um exemplo que mostra de forma prática como essa explicação deveria ser feita, né? Então, a explicação é uma orientação mais teórica, o exemplo é a prática, né? Como ficaria essa orientação na prática. Mais abaixo, nós temos o recurso das regras e da nota. As regras, elas mostram o que o aluno deve fazer, né, e o que não deve ser feito no bloco, no parágrafo. E as regras, elas estão diretamente relacionadas à nota, né, e a nota está diretamente relacionada às regras. Então, quando o aluno não contempla uma regrinha, a nota cai, que é justamente o que está acontecendo aqui. Essas estão contempladas no texto, essa não está. Por isso que a nota não está 10, está 7,5. Quando o aluno contemplar essa regra no seu texto, ela vai ficar verde, essa regra, e a nota sobe para 10. Olhando aqui o texto do aluno, o que eu percebo é que a citação, né, o bloco pede uma citação direta curta ou indireta, e o aluno fez a direta curta e fez corretamente. O que está impactando no não reconhecimento da regra e da nota é esse P.6 que está junto, né? Tem que dar um espaço aqui porque é o correto mesmo para fazer a citação. Então é só vir aqui, ó, clicar entre o ponto e o 6 com o mouse, né? Com o botãozinho esquerdo do mouse. E no seu teclado, na tecla de espaço, você clica para dar um espaço. Olha como automaticamente a regra foi contemplada, a nota subiu para 10 e agora sim a citação está completamente correta, ok? Temos aqui algumas dicas de coesão textual, de escrita mesmo, para apresentar. Então, quais seriam essas dicas? Veja bem, o aluno, ele começa a escrever aqui com letra maiúscula, né? E começa uma frase. Ele vai escrevendo, apresentando algumas vírgulas no seu texto e finaliza o parágrafo com um ponto. Esse aqui é o famoso parágrafo frasal, quando o aluno compõe um parágrafo apenas com uma frase. Como boa prática de escrita, a gente aconselha que os parágrafos eles sejam formados por no mínimo duas frases. Isso é uma dica de boa prática de escrita. Então, o parágrafo frasal ele não é muito recomendável porque o aluno tende a escrever uma frase muito longa, que é o que aconteceu aqui. O leitor vai lendo, lendo, mesmo com a vírgula, que é uma pausa mais curta que o ponto, cansa um pouquinho a leitura e aí o leitor tende a se perder no entendimento, no sentido, cansa também sua leitura, até chegar à pausa maior, que é o ponto. Então, isso não é positivo para um texto que tenha fluidez textual. Por isso que a gente aconselha, no mínimo, 2 parágrafos, com frases com média de 3 linhas cada, né? Um parágrafo com, no mínimo, 2 frases, com frases, no mínimo, 3 linhas, né? Para que essa fluidez seja alcançada, essa leitura mais dinâmica, que não cansa. Então, isso é muito importante. Perceba que a frase ela ficou extremamente longa, né? 1, 2, 3, 4, quase 5 frases. Então, ficou muito longo. Quando o leitor faz a leitura, ele cansa, porque ficou longo. Mesmo com as pausas curtas da vírgula, então, assim, mesmo assim cansa. Então, qual seria a orientação para corrigir? Você pode reler o seu parágrafo, procurar um ponto aqui que você acredita que poderia dar uma pausa maior, trocar, ou seja, uma vírgula por um ponto, né? Ou outro momento do texto que você acha que você poderia colocar um ponto final para dar essa pausa maior e transformar aqui a frase, que é uma só, em duas. E aí você pode, para fazer isso, utilizar dos recursos, né, de recursos de coesão, como os conectivos textuais. Esses conectivos, conjunções, por exemplo, são ferramentas que auxiliam o aluno a transformar o seu texto mais fluido, né, mais bem estruturado. Eu vou mostrar para você como fazer isso na prática aqui nesse parágrafo. Então, olha só, a lei
né, número 14.133, é a nova referência quando falamos sobre contratações públicas. Conhecê-la e entendê-la se faz necessária a todos os atores envolvidos nos processos de licitações e contratos, de forma que sua aplicação promova uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos públicos e, por consequência, uma prestação de serviços de melhor qualidade para a população. Então, só lendo aqui, eu já percebi que nesse momento do seu texto, você pode fazer essa pausa maior. Então, trocar a vírgula, olha, por um ponto final, tá? Troquei. E aqui, você começaria uma nova frase. Pode colocar aqui, normalmente, um conectivo, tá? Que poderia ser um conectivo, pelo sentido aqui, né? Você pensa, escolhe um conectivo que você acha que vai combinar, que vai dar certo. Eu pensei em um conectivo de continuidade da ideia, né? Porque é essa a lógica aqui da frase. É um conectivo que você meio que traz essa ideia de continuidade, né? De adição da ideia. Então, eu penso que, além disso, seria um ótimo conectivo para você apresentar aqui. E aí você poderia colocar, além disso, a sua aplicação promove, olha só como vai ficar legal o seu texto. Além disso, a sua aplicação promove uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos públicos e, por consequência, uma prestação dos serviços de melhor qualidade para a população. Então, teve a pausa, ficou estruturado, um parágrafo com duas frases, frases com uma quantidade de linhas agradável, né, como uma boa prática de escrita, frases mais curtas. Então, show de bola, muito bom o seu parágrafo. Próximo parágrafo, a mesma orientação, né? Um parágrafo frasal, frase muito longa, pode dividir aqui em duas frases. E aí, mesma orientação, faz reler o texto, tenta encontrar um ponto de descanso maior para você colocar um ponto, faça uso dos conectivos textuais para melhor encadeamento das ideias, né? Estruturar melhor seu texto e deixá-lo mais coeso. Vamos fazer a leitura do parágrafo. Desta forma, se faz importante o acompanhamento de orientações, jurisprudências e regulamentações que serão editadas pelos órgãos competentes que poderão surgir referente à nova lei. Os agentes precisarão estar preparados para a aplicação das novas regras estabelecidas, principalmente em relação à questão ambiental, uma das grandes preocupações da humanidade. Né? Você escreve muito bem, isso é muito positivo, mas mesmo assim, né, pela falta do ponto maior de descanso, a gente cansa um pouquinho quando vai lendo. Então, pela minha leitura aqui, eu penso que nesse momento seu texto daria para fazer uma pausa maior, para que o leitor possa descansar um pouco, respirar um pouco e iniciar uma nova frase. Olha só, vou trocar a vírgula por um ponto final. E aí a gente começaria uma nova frase, e como conectivo para colocar aqui, eu penso, né, que talvez também um conectivo, né, de retomada, né, um conectivo de continuidade da ideia, sendo assim ou nesse sentido, olha só, nesse sentido, olha como fica legal o texto, nesse sentido, os agentes precisarão estar preparados para a aplicação das novas regras estabelecidas, principalmente a questão ambiental, uma das grandes preocupações da humanidade. Então, muito estruturado o texto ficou, muito bem estruturado o texto ficou. Frases curtas, no mínimo duas frases, tem o ponto de descanso aqui para começar a nova frase. Então, muito bom seu texto, parabéns, você escreve muito bem. Atente-se a essas dicas, né, de escrita científica, de conectivos, porque isso vai só melhorar sua escrita, né, deixar seu texto aí com nível de escrita mesmo científica, de escrita profissional, muito bom. Uma dica de ouro aqui do Monografes, a gente tem aqui, olha, a nossa base de consulta. Então, aqui, ó, pesquisar no TCC Wiki, é a nossa base de informação para o aluno. Então, todas as dúvidas que você tiver, quando você quiser uma orientação a mais, você pode colocar uma palavra-chave aqui, clicar na lupinha, que você vai encontrar muito material para te orientar, muitos artigos, muitas orientações legais, inclusive com relação aos conectivos textuais. Se você digitar aqui, olha, conectivos, né, que é uma palavra-chave do que a gente vem tratando, que o aluno pode questionar, professora, onde que eu encontro esses conectivos? A senhora usou, além disso, a senhora usou nesse sentido, onde eu encontro esses conectivos para usar no meu texto, como a senhora bem fez. Então, só é escrever aqui na nossa base de consulta conectivos, clicar em pesquisar e vai abrir aí para você muitos materiais para te auxiliar. Olha só,
aqui a gente tem, né, um artigo, como usar recursos linguísticos e conectivos para coesão textual. Eu digo assim, que quando você pesquisar, vai aparecer muito material, porque depende do que você pesquisar, né? Se você precisar, de repente, de outra orientação, de outro auxílio, pesquisando aqui, vem muito conteúdo, né? Muito material que vai contribuir para você, né? Para você se aprofundar no seu estudo. Aqui apareceu um só artigo, porque para esse sentido, né, esse foco dos recursos linguísticos, dos conectivos, a gente tem um material. Eu vou clicar para abrir aqui a orientação para mostrar para você. Olha só, aqui a gente orienta, né, quais são os recursos linguísticos, apresenta alguns conectivos que você pode utilizar no seu texto, a gente ensina como usar esses recursos, como usar esses conectivos, apresenta exemplos, tem até uma lista aqui de conectivos, olha, conjunções adversativas, locuções adverbiais, para você, né, para você entender, até memorizar, usar no seu texto. Então, use, aproveite esse material, né? Explore bastante, porque isso vai com certeza contribuir positivamente para a escrita do seu trabalho. Então, espero que essas orientações sejam úteis para você, que te ajude. Espero que essas orientações sejam úteis para você, que contribuam para a escrita do seu trabalho. Até a próxima aula e bons estudos.